Olá, aluninhos lindos, tudo bem com vocês? Tudo bom, Gigi, Pedroca, Davizinho, como é que vocês estão? Tudo bem? Meus amores, a Prof está aqui hoje para trazer para vocês a palavra e uma linda história bíblica que todos nós conhecemos ou já ouvimos falar, mas que hoje a gente vai estudar um pouquinho mais aprofundado, amém? Então, antes de mais nada, meus amores, eu quero que vocês curvam a sua cabecinha, fechem os seus olhinhos e orem com a Prof, amém? Então, vamos lá. Deus Pai querido, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por esta palavra, Deus. Abre o nosso coração, Pai, para ouvi-la, Senhor, e aceitá-la, Senhor Jesus. Dai-nos entendimento sobre ela. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Como é que vocês estão? Eu tô morrendo de saudade, porém Deus sabe de todas as coisas, né? Se devemos permanecer aqui, é aqui que vamos permanecer, cada um na sua casa. E a nossa historinha de hoje, ela vai nos trazer uma lembrança do que aconteceu lá atrás no Antigo Testamento e que acontece hoje conosco, que é a história de Noé. Vocês sabem que Noé, como diz a Bíblia, Noé era o homem que andava com Deus. E nós vamos conhecer ela um pouquinho mais, amém? Meus amores, olhem só. A palavra de Deus vai dizer ali, ó, no capítulo 6, no versículo 9, vai dizer: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Amém? Vamos repetir o versículo. Abra sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 8, que diz: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. E exatamente por isso, ele foi escolhido por Deus para estar nessa missão. Vamos pensar lá atrás, no tempo antigo. Deus, depois da sua criação, onde ele cria, né, todas as coisas para estarmos hoje habitando aqui na Terra, Deus começou a ver a maldade no homem. Ele começou a ver que o homem havia se multiplicado na Terra, porém, continuamente, ou seja, o mal ainda estava no coração do homem por diversas vezes. Então, diz Deus ali na sua palavra: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de o haver feito. Isso o Senhor trouxe a Noé. Deus falou com Noé e colocou isso para ele, né? Noé achou graça. Na Bíblia diz ali, né, que Noé acha graça diante do Senhor, mas ele sentiu que Deus estava realmente falando sério. E aí nós entramos na história de Noé e o dilúvio. Eu fiz aqui pra gente, ó, um carinha que vai nos acompanhar seguidamente, que é o Joãozinho. O Joãozinho, agora nos próximos sábados, que o nosso encontro mudou, a Prof depois vai falar sobre isso, vai sempre nos trazer uma história bíblica, seja do Antigo ou do Novo Testamento. Amém? Nós sabemos que a Bíblia se divide em dois grandes livros: Antigo Testamento, que é antes do nascimento de Jesus, e o Novo Testamento, que é o nascimento, morte e ressurreição de Jesus. E hoje, meus amados, o nosso amigo Joãozinho vai trazer a história de Noé e do dilúvio. Vamos escutar essa história? Então, vamos lá. A história de Noé. Peraí, deixa a Prof acertar aqui. A história de Noé. A história de Noé vai estar em Gênesis, livro do Antigo Testamento, o primeiro livro da Bíblia,
no capítulo 6 até o capítulo 10. Vamos começar a história? Então vamos lá. Noé era um homem que ele adorava a Deus. Todos os outros homens desobedeciam a Deus, ou seja, não eram obedientes àquilo que o Senhor trazia ao seu coração. E um dia Deus falou com Noé, e ele falou que eu destruirei esse mundo podre, Deus disse a Noé. Somente a sua família será salva. Lembra o que acabamos de ler na Bíblia? Que Noé era o homem que andava com Deus? Olha só. Então Deus avisou a Noé que uma grande enchente iria cobrir toda a terra. E ele deu instruções muito precisas para que Noé construísse uma arca. Então Noé chama os seus filhos, Noé tinha 3 filhos, homens, e chama-os para que eles construíssem uma arca. As pessoas, provavelmente muitas delas, zombavam quando via Noé construindo aquela arca enorme, porque tinha que ser muito grande. Noé, mesmo as pessoas rindo dele, não deu bola e continuou seu trabalho perante aquilo que o Senhor tinha determinado para ele. Ou seja, Noé foi obediente. Noé tinha muita fé. E ele acreditava em Deus, mesmo que nunca tivesse caído um pingo de chuva naquele lugar. Deus já tinha dito para Noé que iria chover 40 dias e 40 noites. Porém, mesmo Noé percebendo que nunca havia caído chuva, ele acreditou naquilo que Deus tinha dito para ele. E depois de um tempo, a arca fica pronta. E ele colocou na arca a sua família, animais e alimentos. Os primeiros que entraram nessa arca foram os animais. Deus trouxe 7 casais de algumas espécies, um casal de outras espécies. Pássaros grandes e pequenos, macacos, elefantes, girafas, enfim. Deus foi trazendo essas espécies e Noé foi colocando dentro da arca. Depois que todos os animais, os pássaros estavam dentro da arca, Deus disse a Noé: entre na arca você e sua família. Noé, sua esposa, seus filhos e suas esposas entraram na arca. E então Deus trancou a porta. Olhem ali. Deus tranca a porta na água e faz chover 40 dias e 40 noites. E lá, dentro desta arca, Noé fica com a sua família, orando, pedindo a Deus a misericórdia. Por quê? Porque choveu e uma grande tempestade tomou conta de toda aquela terra. A enchente inundou vilas e cidades. Quando a chuva parou, até os montes, as montanhas mais altas, estavam debaixo d'água. Tudo o que respirava morreu. Morreu. À medida que a água ia subindo, a arca ficava flutuando. E aí, Noé e sua esposa se colocavam em oração, pedindo para que o Senhor os guardasse. E assim eles fizeram durante 5 meses flutuando dentro daquela arca. Deus enviou um vento seco muito forte. E vagarosamente, bem devagarinho, a arca foi parando no topo das montanhas. Parou no topo das montanhas de Ararat. Noé ficou dentro da arca por mais 40 dias,
porque a água ainda não tinha baixado. Uma semana depois, Noé foi observando algumas coisas. E o que ele fazia? Noé soltava uma pomba, e se a pomba voltasse com um galho de uma árvore chamada oliveira, é porque esse pássaro não tinha onde pousar, quer dizer que a água ainda estava dominando. E uma semana depois ele liberta novamente uma pomba. A pomba ainda trouxe o galinho da oliveira. Porém, com o passar do tempo, a pomba não voltou mais. Então Noé viu que já estava ficando seco. E Deus disse a Noé que era hora dele sair com a sua família. A sua família desembarcou com todos os animais para fora da arca. Noé e sua família recomeçaram as suas vidas depois do dilúvio. Com o tempo, os seus descendentes, os filhos de Noé, começaram a povoar a terra. E todas as nações, nós também somos um pouco descendentes de Noé, porque descendemos dessa figura, né, que andava com Deus. Noé ficou muito agradecido e ele construiu um lindo altar de adoração ao Senhor, porque Deus tinha salvado a sua vida, tinha tido misericórdia da sua família. E toda a sua família, em agradecimento a Deus, orou nesse altar de adoração que o Noé havia construído. Deus fez uma promessa também a Noé, uma promessa maravilhosa. Ele faz uma aliança com Noé. Nunca mais ele mandaria chuva para julgar o pecado do homem. Vocês lembram do arco-íris? O arco-íris, por isso que nós dizemos que o arco-íris é o símbolo da aliança de Deus com o homem, porque depois que tudo havia secado, Deus realiza um arco-íris lindo, imenso no céu após a chuva. E geralmente até hoje nós vemos, né? Chuvas que cessam e depois, com o abrir do sol, vem um lindo arco-íris. E Deus fez a Noé esta promessa, né, essa aliança, de que nunca mais ele usaria tanta chuva assim para julgar o pecado do homem. E o arco-íris é o símbolo disso. Então, essa história, meus amores, na Bíblia, ela nos fala sobre o maravilhoso Deus a quem nós servimos, a que nos criou e que quer que a gente conheça a Ele. Amém? Deus sabe que nós temos feito algumas coisas erradas. Ninguém mente para Deus, certo? Por mais que às vezes a gente não queira, mas acontece de nós errarmos. Nós somos humanos, nós somos falhos. E uma coisa que a Prof sempre diz para vocês, que a oração ela também é de perdão. Por isso, mais do que nunca hoje, a gente precisa estar orando. Nós precisamos crer de todo o nosso coração na verdade de Deus. Somente a verdade de Deus é que vai nos fazer com que a gente ande mais próximo de Deus. Somente conhecendo essa verdade e com todo o amor de todo o nosso coração, a gente aceitar Jesus, aceitar a Deus e agir corretamente nos caminhos dele, é que nós temos a certeza de que daqui a pouco, tudo isso que a gente está vivendo, essa mudança de rotina, a gente precisa ficar em casa, porque hoje a nossa casa é também a nossa arca. Amém, meus amores? Hoje a nossa casa, ela é o nosso refúgio, assim como a arca foi a de Noé e sua família, hoje a nossa casa é a nossa arca. O que Deus quer dizer com isso, a Prof ainda não sabe, mas nós vamos saber e nós vamos descobrir isso juntos. Porque Deus é misericordioso, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus maravilhoso. E com o tempo dele, tudo isso vai passar. E nós estaremos
prontos para amá-lo ainda mais, para conhecê-lo ainda mais. Amém, meus amores? Leia a Bíblia, conversem com Deus, digam sim a Jesus. Digam sim a Jesus de todo o seu coração e Ele vai conversar com vocês. Amém, meus amores?